Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a gente vai ler versículos 7 até o 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 até o 11. Amém, irmãos? Todos acharam? Amém? Vamos à leitura? Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, pela liberdade que nós temos, Senhor Deus, para fazer uso da tua palavra. Nós te agradecemos por isso, mas no nome de Jesus Cristo nós queremos o efeito da tua palavra sobre a nossa vida, segundo o agir e a operação do teu Espírito, Pai, para que por ela sejamos tocados, transformados, ministrados pelo Senhor, ó Deus, para que venhamos viver o pleno relacionamento com o Senhor, para que possamos ser renovados na nossa esperança, na nossa fé, e que nunca percamos, ó Deus, o desejo de estarmos, de permanecermos na tua presença e de nos encontrarmos contigo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das mais belas cartas. Primeiro porque ela está inserida entre as cartas da prisão. Paulo escreveu no momento em que ele estava na sua prisão em Roma, e vivendo aquele momento de perseguição, de tribulação, e com certeza nos momentos mais difíceis são os momentos onde a gente faz as orações mais belas, onde a gente tem o mais profundo relacionamento com Deus, onde a gente transmite as melhores poesias. A carta de Paulo aos Filipenses é uma carta muito particular, muito peculiar, porque ela não é uma carta de correção, ela não é uma carta de resposta, onde as pessoas levaram uma carta levando notícias da igreja para Paulo, e Paulo responde, corrigindo, exortando. Não, Paulo tinha um carinho muito grande pela igreja em Filipos, e essa carta expressa esse carinho de Paulo por essa igreja, e Paulo transmite a essa igreja as coisas mais excelentes da vida. Essa carta também é conhecida como a epístola das coisas excelentes. E eu achei isso muito interessante, porque na nossa vida tem muita coisa boa, mas as melhores são as coisas excelentes.
E então, tem muita riqueza aqui. A gente sabe que Paulo, na sua segunda viagem missionária, estabeleceu a igreja ali em Filipos. E a gente sabe também, em Atos capítulo 16, diz que quando Paulo chegou naquele lugar, e ele foi para um lugar para orar, ele encontra uma mulher. Esse dia foi Dia Internacional da Mulher, né? Paulo encontrou uma mulher lá, naquela província romana, Lídia, vendedora de púrpura. E ela recebeu a palavra de Paulo. E recebeu Paulo, os seus auxiliares, os seus viajantes, Timóteo, Lucas, recebeu na sua casa, recebeu o evangelho. E logo depois a gente também conhece a história da menina que tinha um espírito de adivinhação, que também se converteu ao Senhor, ali naquele lugar, e trouxe um grande problema para as pessoas que se aproveitavam daquela moça para obter lucros. E depois de que essa moça recebe o evangelho também, se converte ao Senhor naquele lugar, Paulo e Silas são levados à prisão, e a gente também conhece a história, onde eles cantaram, louvaram, adoraram, oraram na prisão, e o Senhor trouxe um terremoto sobre aquele lugar, e o carcereiro recebeu a salvação. E quando ele, naquele momento de desespero, ia tentar se matar, Paulo diz: não, calma, nós estamos aqui. E ele diz: o que eu faço para receber a salvação? E Paulo diz a ele: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E eles vão à casa daquele homem, e a casa daquele homem recebe o evangelho. E ali se estabelece a igreja dos Filipenses, através de vidas improváveis, que foram influenciadas pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo na vida de Paulo. E essa história nos leva a pensar e meditar sobre a nossa vida, porque nós precisamos influenciar as pessoas à nossa volta, com o relacionamento que nós temos com Deus. Nós estamos falando de relacionamento, né? O tema do culto, esse propósito, o meu relacionamento com Deus precisa transformar a vida das pessoas, mas para isso primeiro ele precisa transformar a minha vida, precisa transformar a sua vida, para que as outras vidas sejam impactadas pela presença da glória de Deus na nossa vida. E isso acontecia na vida de Paulo por onde ele passava. E aqui em Filipos, pessoas improváveis receberam o evangelho, e ali se estabeleceu, se formou uma igreja. Quem sabe há pessoas no seu trabalho que precisam receber o evangelho através da sua vida, e esse evangelho vai alcançar a família dessa pessoa. E quem sabe uma pessoa que vai receber o evangelho através da sua vida, através dessa pessoa vai se formar uma igreja. Através dessa pessoa Deus vai levantar um missionário e vai alcançar tantas outras vidas. Mas irmãos, diante dessa palavra nós temos que ser crentes inconformados com a situação que nós estamos vivendo, porque nós precisamos querer mais de Deus. Nós precisamos ver as vidas sendo transformadas à nossa volta. E Paulo escreve essa carta a essa igreja que se tornou uma igreja fiel, uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja fiel aos princípios do evangelho, uma igreja liberal, que abençoou Paulo, que socorreu Paulo diversas vezes. E Paulo tinha um carinho muito especial por esse povo. E ele aqui
começa a tratar de um assunto que é muito importante para a nossa vida e muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. Porque Paulo aqui começa a falar sobre a religiosidade. E todas as vezes que eu for falar de religião, de religiosidade aqui, eu não quero que você entenda o sentido literal da palavra, porque religião é religar, e esse sentido é importante, porque Deus nos reconciliou, nos religou a Ele, através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos reconciliados com o Pai. Nós que éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência, através do Evangelho, através da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós nos reconciliamos com o Pai. Temos acesso à presença, temos comunhão novamente com o Senhor. Mas quando eu falar de religião, de religiosidade, eu quero que você entenda o sentido de dogmas, de doutrinas meramente humanas, de uma religiosidade tradicional, vazia, sem efeito espiritual, mas de hábitos, de costumes, que muitas vezes serve para tirar o peso da consciência das pessoas, mas não levam as pessoas a terem um relacionamento íntimo com o Senhor. Você já percebeu como tem um monte de gente, e a gente precisa cuidar da nossa vida para não cair no mesmo erro? Que porque vem num culto de quarta-feira, dorme tranquilo porque tirou o peso da sua consciência. Não, eu já fiz o que tinha que ser feito, eu fui no culto e agora eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo. Esses dias eu falei lá em Sumidouro, eu fui no culto de domingo, agora eu estou abastecido para a semana inteira. Não preciso nem buscar Deus mais durante a semana. Já é suficiente para esperar o próximo domingo. Mas isso não é relacionamento com Deus. Ter carteirinha de membro não é relacionamento com Deus. É legal, a gente tem, né, uma identificação. Que maravilha! Mas nós precisamos nos despertar para um relacionamento íntimo com o Senhor, para que a gente possa viver essa realidade que Paulo está falando, dizendo. E se Paulo está compartilhando dessa realidade com a igreja, é porque a igreja pode viver essa realidade, porque senão ele nem compartilhava isso. Ele não compartilhou o que não deveria ser compartilhado. Ele disse, olha, teve uma vez que eu fui levado ao terceiro céu, que eu vi coisa lá que eu não posso nem compartilhar. Mas o que ele transmitiu precisa ser uma realidade na nossa vida. E se a palavra de Deus não trouxer para nós uma possibilidade de vivermos o que está escrito nela, de nada adianta a gente ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro repleto de realidades espirituais. É um livro repleto de riquezas espirituais, de riquezas eternas. E Paulo diz que ele aprendeu isso, passou a conhecer isso através do seu relacionamento com o Senhor. Se você for ler todo o capítulo 3, Paulo vai mostrar que antes ele valorizava a religiosidade. Ele era judeu, ele era fariseu, ele era hebreu dos hebreus, ele era da linhagem, ele cumpria a lei de uma forma perfeita. Ele era zeloso pela religião. A religião não podia apontar falha nele. E por zelo a essa religião, ele era perseguidor dos cristãos. Ele era excelente quanto à religião. Mas quando ele se encontrou com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco,
o Senhor Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele caiu naquele momento, porque ele era perfeito para a religião, mas diante do Senhor Jesus Cristo, ele precisava de uma transformação radical. Aleluia! E eu quero dizer para você que não é nos deparando com a religião, no sentido que eu expliquei, que a gente reconhece os nossos erros, que a gente reconhece quem a gente é diante do Senhor Jesus Cristo. É através do relacionamento com Deus que o Senhor nos mostra para nós mesmos quem Ele é e quem nós somos. E nos mostra que nós estamos distantes da santidade dEle. E quando nós alcançamos um relacionamento íntimo com o Senhor, a nossa primeira atitude é o arrependimento, é o quebrantamento, é se derramar na presença do Senhor e reconhecer que nós precisamos da graça dEle sobre a nossa vida. E foi assim que o Senhor falou com Paulo, quando ele orou 3 vezes ao Senhor, questionando seu espinho na carne. Ele falou: olha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E que bom que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque nós somos fracos, porque nós temos limitações, mas o poder de Deus é suficiente para agir na nossa vida e na nossa fraqueza e fazer o propósito e a vontade dEle se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia! Paulo diz no versículo 7, olha, eu era zeloso, eu era um religioso perfeito, mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda. O que para mim era lucro, agora eu considero prejuízo. Porque ele tinha se encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E esses tesouros estavam sendo revelados a ele. E diante desses tesouros, Paulo diz: aquilo que eu considerava o máximo, eu passei a perceber que não valia nada. Quem sabe tem coisas na nossa vida que nós estamos envolvidos agora, nesse tempo da nossa vida, e que se nos aprofundarmos mais no Senhor, nós vamos vir a reconhecer e aquilo não valia nada. Porque o nosso relacionamento com Deus traz para nós uma transformação nos nossos valores. Paulo está dizendo: aquilo que eu considerava ganho, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Porque eu encontrei algo muito mais sublime, porque eu encontrei algo muito mais excelente. Então, em comparação com a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, as outras coisas ficaram pequenas, ficaram desprezíveis. Irmãos, nós não podemos deixar nada na nossa vida concorrer com o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos desprezar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos trocar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós descobrirmos que o Senhor Jesus tem coisas excelentes para a nossa vida, a gente vai perceber que as coisas boas que estamos desfrutando dessa vida não valem nada. E porque Paulo conheceu isso, ele disse: o que para mim era ganho, eu considerava isso tão importante, isso era a coisa mais importante da minha vida. Mas quando eu me encontrei com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Leão da tribo de Judá, com o Senhor poderoso, general de guerra, eu descobri que as coisas dessa vida e dessa terra são pequenas demais. E na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo.
Com o Senhor Jesus, Paulo aprendeu a ter fartura, a ter escassez, a ter abundância, a passar necessidade. E ele aprendeu a dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque nele eu tenho as coisas excelentes. O que eu recebo aqui ou perco aqui é pequeno demais diante daquilo que eu recebo dele. O que nós recebemos do Senhor é muito maior, é muito mais gracioso, é muito mais poderoso, é muito mais excelente do que as coisas que nós recebemos nessa vida. Então não troque as coisas dessa vida pelo seu relacionamento com o Senhor, pois o que você recebe do Senhor, você carrega para a eternidade. Aleluia! O nosso relacionamento com Deus muda as nossas prioridades. E se existe um tempo em que nós precisamos de sabedoria para estabelecer as nossas prioridades, é esse. Porque como o pastor Enéas falou, nós vivemos num ativismo terrível. Não temos tempo para nada. Aonde Deus entra na nossa agenda? Será que Deus precisa pedir para a gente aqui: tem como eu agendar um tempinho contigo? Ah, peraí, Senhor, porque eu tenho que responder um monte de zap, porque eu tenho um programa para assistir, porque eu tenho outra coisa para resolver, e eu tenho aquilo para cuidar, e aonde Deus entra na nossa vida? Se a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, mas a gente se envolve com as outras coisas, e aonde está Deus na nossa vida? Ele precisa ser a pessoa mais importante. Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Ele precisa reinar sobre a nossa vida. Ele precisa governar as nossas vidas. Ele precisa ser a primeira pessoa a gente conversar no nosso dia. Ele precisa ser o relacionamento mais importante da nossa vida. Aleluia! Tinha coisas, irmãos, na minha vida que eu considerava importante demais. Eu falo assim: Senhor, isso não é pecado, então deixa eu continuar, porque eu não vou conseguir viver sem isso. Conforme o nosso relacionamento vai se estreitando com o Senhor, a gente vai criando coragem, fé, para começar a orar diferente e dizer: Senhor, o Senhor pode intervir na minha vida. O nosso relacionamento com Deus nos leva a esse nível de chegarmos para o Senhor: Senhor, se tiver alguma coisa aí que está tentando roubar o seu lugar, que está atrapalhando o meu relacionamento com o Senhor pode entrar na minha vida e pode interferir, o Senhor pode remover, o Senhor pode retirar. E eu quero dizer para você, você pode fazer essa oração para o Senhor, porque quando você orar assim, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai responder, o Senhor vai fazer, e quando o Senhor fizer isso, você vai ver que aquilo que está aprisionando a sua vida não vale de nada diante daquilo que Deus vai te entregar, através do relacionamento que você tem com Ele. Porque assim faz Deus. Ah, é? Você está disposto a abrir mão? Então deixa eu colocar a minha mão e retirar isso. Aí Deus retira uma coisa da terra e coloca uma coisa do céu. Retira uma coisa da terra e coloca uma coisa do céu. Aí a gente descobre que aquilo não valia nada. Aleluia! Não tenha medo de deixar Deus mudar as coisas na sua vida. Não tenha medo de deixar Deus mudar o rumo da sua vida. Paulo, como eu disse, era um religioso perfeito, camarada inteligente. Tinha autoridade no contexto religioso. Mas preferiu cumprir o resto das aflições de Cristo. E dizia que isso era muito mais excelente do que o status que ele tinha, do que a autoridade que ele tinha, do reconhecimento que ele tinha.
sofrer por causa do evangelho é muito melhor do que isso tudo, isso é esterco, ele dizia. Porque agora estou envolvido com as riquezas eternas. O nosso relacionamento com Deus nos leva a um lugar de humilhação, de humildade. Aí ele disse aos Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se humilhou até a morte, morte de cruz. E aí quando a gente se aproxima do Senhor, a gente se torna mais parecido com Ele. E a gente percebe que os elogios que a gente recebe nessa vida não são mais importantes que Ele. Que o reconhecimento das pessoas não é mais importante do que Ele. Que as riquezas dessa vida não são mais importantes do que Ele. Que a nossa sabedoria não é maior que a sabedoria dele. Que a nossa autoridade, mas quem sou eu? Não tem autoridade? Tem sim, a gente ama ter autoridade para fazer as coisas na nossa vida do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Mas quando a gente se relaciona com ele, a gente diz, a autoridade dele é melhor do que a minha autoridade. E a gente começa a perceber que a gente não funciona sem ele, que a gente não vive sem ele, que a gente não se santifica sem Ele, que a gente não se aproxima de Deus sem Ele, que a gente não permanece de pé sem Ele, que a gente não prega o Evangelho sem Ele, a gente não testemunha sem Ele, a gente não faz nada sem Ele, a gente é dependente dEle. Aleluia! Já estou concluindo, não vou demorar. O nosso relacionamento com Deus precisa suplantar o nosso relacionamento com as pessoas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que se relacionar com as pessoas, de maneira nenhuma. Nós estamos nesse mundo e temos relacionamentos aqui. Em casa, com a família, com a igreja, no trabalho. Nós nos relacionamos com as pessoas. Mas se a gente se relacionar com as pessoas sem se relacionar com Deus, as pessoas com quem nós nos relacionamos vão influenciar a nossa vida. Mas se nós nos relacionamos com Deus, nós vamos influenciar as pessoas com quem nós nos relacionamos. Se você se relaciona com as pessoas e não se relaciona com Deus, esse relacionamento vai influenciar, vai pegar a sua vida, vai envolver você. Mas se você se relaciona com Deus, a glória de Deus que está na sua vida vai pegar as pessoas com quem você se relaciona. É isso que acontecia com Paulo. Ele estava solto, ele pregava aonde ele passava. Ele estava na prisão, ele não parava de pregar e falava assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Eles podem me prender, mas eles não podem prender o Espírito Santo. Eles podem me prender, mas eles não prendem a glória de Deus que está sobre a minha vida. Eu quero dizer para você, os limites que as pessoas colocam na sua vida pode limitar você, mas não limita a glória e a presença de Deus na sua vida. As perseguições que você sofre podem limitar você, mas não limita o poder do Espírito Santo que flui através da sua vida. Aleluia! As pessoas podem dizer para você: eu não quero você aqui mais não. Não quero você pregando para mim mais não. Não quero você falando de Deus no trabalho mais.
mas nós temos acesso às regiões celestiais. Para dobrar os nossos joelhos, repreender todo mal, todo impedimento, toda oposição, para quebrar os grilhões, as cadeias, e para que o mover de Deus venha sobre a vida dessas pessoas, até mesmo aquelas que estão nos perseguindo, para que a obra de Deus se realize na vida delas. O nosso relacionamento com Deus precisa ser mais forte do que o nosso relacionamento com as pessoas, para que não sejamos influenciados, porque o meio que a gente vive, convive, influencia. Mas nós temos que estar mais presente na presença de Deus. Nós temos que ser mais influenciados pelo Senhor. Se você está num ambiente onde as pessoas só falam de moda, daqui a pouco você quer comprar uma roupa diferente para você. Se você está num ambiente onde as pessoas só falam de corpo perfeito, daqui a pouco você quer um corpo perfeito também. Se você está num ambiente onde as pessoas só falam de carro, você daqui a pouco quer comprar um carro para você. Mas se nós estamos num ambiente onde se fala da glória de Deus, nós queremos a glória de Deus sobre a nossa vida. Não deixe de congregar como é costume de alguns, porque o Senhor se move na unidade da igreja e derrama da sua presença e da sua glória. E aqui também nós desfrutamos do relacionamento com Deus. Aleluia! O nosso relacionamento com Deus vai nos levar a um lugar de experiências com o poder de Deus. Paulo diz: eu quero ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo. No versículo 10 ele diz: para conhecê-lo e a virtude ou poder da sua ressurreição. Tem pessoas, eu digo isso sempre em Sumidor, que gostam de separar a presença de Deus do poder de Deus, mas eu não consigo ver isso na Bíblia. Eu vejo que onde a presença de Jesus estava, o poder dele se manifestava. Passava acompanhado por uma multidão, Jesus está passando ali, mas o poder dele está onde? Está lá do outro lado? Não, está ali aonde que ele está. Aí tem gente que diz: esse povo pentecostal só quer saber do poder, mas não quer a presença de Deus. Aonde está isso, irmãos? A mulher tocou nas vestes dele, ele parou e falou assim: opa, virtude saiu de mim, porque aonde ele está, tem virtude dele. Aonde ele está, o poder dele está acontecendo. Nós queremos a presença, nós queremos a glória, nós queremos o poder dele, nós queremos a palavra dele sobre a nossa vida, nós queremos a obra completa sobre a nossa vida. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Eu quero estar disposto até mesmo a morrer pelo Evangelho, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Da glória. Queremos um relacionamento íntimo com o Senhor, independente do preço que tivermos que pagar, para de alguma maneira participarmos da ressurreição dos mortos, ou do arrebatamento da igreja. Se coloca de pé nesse momento. Aleluia. Quando Oséias fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu não tenho prazer no holocausto, no sacrifício, mas na misericórdia e em conhecer o Senhor. Quando Oséias diz: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento, ele não está falando de um conhecimento somente teórico da lei. Ele está falando de relacionamento. Deus sempre quis ter relacionamento com o seu povo. O povo teve medo do relacionamento com Deus.
Até mesmo o povo que acompanhou Moisés falava: Moisés, vai lá e fala você. A gente não vai lá não, porque senão a gente vai morrer. Você pode se relacionar com Deus, porque só morre na sua vida o que não presta. O que não presta vai morrer, mas o que é excelente vai permanecer. E se não tem, o Senhor vai trazer o que é excelente, o que vai ficar, o que vai permanecer para toda a eternidade. Não tenha medo de se relacionar com Deus e de entregar sua vida ao Senhor. Aleluia! Feche os seus olhos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos um nível mais profundo de relacionamento contigo, Senhor. Nós não queremos continuar vivendo do mesmo jeito, mas nós clamamos por um despertamento espiritual sobre a nossa vida. Nós clamamos por um mover da parte do Senhor, pois nada acontece sem a operação do Teu Espírito na nossa vida. Então, em nome de Jesus, enche-nos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Enche as nossas vidas e nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Nós queremos entregar tudo no Teu altar, no nome de Jesus Cristo, para vivermos as coisas excelentes dessa vida. Aleluia. Que o Senhor tem disponibilizado a nós. Nós queremos acessar essas riquezas espirituais através do relacionamento contigo, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Quem concorda diz amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória Amém. a Deus. Aleluia. Glória a Deus.